Você já se deparou com palavras que são escritas diferentemente, mas que têm a mesma pronúncia? Sim, são as palavras homófonas. E é sobre isso que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Palavras que têm o mesmo som, a mesma pronúncia, porém escrevem diferentes e têm significados diferentes. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, além de alguns exemplos de palavras homófonas, eu também vou te dar algumas dicas de como evitar confusões e, principalmente, para você com o seu inglês enferrujado não se confundir mais com essas palavras. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thaisa, eu sou professora há 10 anos, especialista em desenferrujar o inglês de adultos. Sim, sabe você que já fez aulas de inglês no passado? Que já tem uma base, mas porque não usou mais o inglês, porque usou muito pouco, ou porque parou as aulas, parou de ter o contato com o idioma, e aí se precisa utilizar o idioma, fica naquela situação que não consegue utilizar, fica confuso, enfim. Se este é o seu caso, o seu inglês está enferrujado. E o canal aqui, o nosso objetivo é auxiliar vocês que estão com o inglês enferrujado. E para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações e já deixa o seu like, porque isso é importante para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos como esse, para que consigam então desenferrujar o inglês, sair daquele básico e atingir novos objetivos e novos níveis no inglês. Então já se inscreve, já deixa o seu like, já ativa a notificação, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para vocês. Você já se deparou com palavras que quando você olhava a escrita delas, elas eram diferentes, mas quando você ouvia a pronúncia das palavras, elas eram iguais? Então, isso são palavras homófonas. Palavras que têm a mesma pronúncia, embora o significado e até a grafia, a ortografia sejam diferentes. Para a gente não perder tempo hoje, já vamos direto para a nossa explicação, para que você consiga entender então o que são essas palavras homófonas, palavras que têm a mesma pronúncia, mas sentidos, significados diferentes e até grafias diferentes. Então, bora lá para a nossa explicação. Mas então, Thaisa, o que são palavras homófonas? Homófonas vêm de mesma pronúncia, mesmo som. Então, essas palavras que eu vou explicar aqui para vocês, que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, elas têm a mesma pronúncia, o mesmo som. O que vai ser diferente, então? Bom, os significados e as ortografias vão ser diferentes. E aí que tem a confusão, porque você pode ouvir e achar que é uma, mas é outra. Então, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre elas e principalmente como evitar o erro, ficar atento e não deixar que o seu inglês enferrujado te atrapalhe ou te prejudique na compreensão de uma conversa, de um texto. Então, bora lá. Então, palavras homófonas, mesma pronúncia, significados e ortografias diferentes. Então, vamos começar com by. By, nós temos o verbo comprar, buy, e uma preposição by, que significa por. Então, comprar, buy, e buy, por. Olha só um exemplo. I need to buy some groceries. I need to buy some groceries. Temos o buy como comprar. Então, eu preciso comprar, né, algumas coisas, alguns itens, né, no mercado. I need to buy some groceries. Agora, buy, a preposition, aqui, nesse caso aqui, ela está conjunto com o verbo come by. Please come by my house later. Passa lá em casa, né? Por favor, passa lá em casa, passa na minha casa mais tarde. Please come by my house later. Então, por
comprar. Aqui nós temos um verbo e aqui nós temos uma preposição. Verbo, preposição. Buy, buy. There and there. Nós temos there, que é lá, e nós temos there, que é um adjetivo possessivo que significa deles. Deles. Então, the books are over there. Ou seja, os livros estão por lá. Their house is beautiful. Their house is beautiful. A casa deles é bonita. A casa que pertence a eles, a casa deles, é bonita. Bom, então there and there. Aqui nós temos três palavras que têm o mesmo som. Então, olha só. To, to, to. Então, nós temos to, o number two. I have 2 tickets for the movie. To, que indica a direção. Então, I'm going to. E o to, que significa também. Então, I'm going to the store too. I'm going to the store too. Ou seja, o primeiro to é o da direção, né? Porque toda vez que a gente tem o go to, quem vai, vai a algum lugar. E o to de também. To. Right and right. Certo, ok? Certo, um adjetivo certo. Também vale para direita, tá? Direita de direções. E write, que é o verbo escrever. Então, write, write. Is the right answer? Is this the right answer? I need to write an email. I need to write an email. Então, write and write. Aqui, certo, né? Correto. E o verbo escrever. See and see. Não é cia, tá, gente? Isso aqui a gente lê see. Esse EA é o mesmo EA que tem no verbo eat. Eat. Então, see, que é o mar. I love to swim in the sea. I love to swim in the sea. E see, que é o verbo ver, né? Can you see that bird? Can you see that bird? Você consegue ver aquele pássaro? Can you see that bird? Bom, o que que a gente tem então, né? Como que a gente faz para separar, tá? Vamos usar o último exemplo ali. O exemplo do see and see. See, que é mar, que é um substantivo, e see, que é o verbo ver. Ok. Como que a gente vai separar, né? Como que eu vou ouvir essa palavra? Eu não estou vendo, eu estou ouvindo. Como que eu vou separar se é mar ou se é o verbo, né? Ver o contexto. Eu preciso observar o contexto. Se eu estou falando de alguma coisa, o pássaro, não faz sentido ser o mar. Então, é o verbo ver, né? Então, tudo tem relação com o contexto. Em qual contexto aquela palavra ela está inserida? E é aí que você precisa observar, para você não errar, não achar que é uma e é outra e se confundir. Uma outra técnica que ajuda bastante é a leitura em voz alta. Você ler as palavras, ler as frases, ler em voz alta, te ajuda a entender melhor o contexto. E se você gosta de recursos visuais, é muito legal você colocar papéis, post-its, coisas que te ajudem, né? Flashcards, que te ajudam então a entender que aquelas palavras têm a mesma pronúncia, mas elas vão escrever diferentes e têm sentidos diferentes. Então, fazer anotações visuais é colocar flashcards, é você montar, né, posts, cartazes que te ajudem a lembrar que elas têm a mesma pronúncia, mas que elas são diferentes. Então, contexto, ler palavras, ler em voz alta e fazer anotações. Tudo isso te ajuda
vai fazer com que você não confunda mais as palavras. Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre outras palavras que são homófonas? Nós temos here and here. Here, que é aqui, né? Here, aqui. E here, que é o verbo ouvir. Here, ouvir. Então, come here, please. Né? Vem aqui, por favor. E, did you hear that sound? Você ouviu esse som? Você ouviu esse som? Tá? Então, did you hear that sound? Ok? Você ouviu esse som? Então, nós temos here and here. Peace and peace. Peace and peace. Can I have a piece of cake? Can I have a piece of cake? Pedaço. Pedaço substantivo. Peace é paz. We all want peace in the world. Peace, peace. Ok? Paz de bolo? Não, né? Então, piece of cake, um pedaço de bolo. E aí? Você já tinha notado essas semelhanças nas pronúncias dessas palavras, mesmo elas tendo sentidos, significados diferentes e grafias diferentes? Bom, agora eu quero saber quais são outras palavras, né? Pode ser pares, pode ser trios de palavras homófonas que existem na língua inglesa. Bom, se você não está lembrando de nenhuma, pesquisa, né? Pesquisa para mim e coloca aqui nos comentários. Vai lá, porque às vezes você ainda não percebeu que existem outras palavras que são homófonas. Aqui foi só uma pequena explicação que isso pode acontecer, mas existem outros exemplos. E existe até um exemplo que eu citei, que eu dei aqui, falei um pouquinho aqui antes. Então, coloca para mim aqui nos comentários outros casos de palavras homófonas que você conhece na língua inglesa. Thaisa, mas existe uma outra forma de não errar estas palavras homófonas? Sim, a prática. Quanto mais você praticar, quanto mais você utilizar estas palavras em contextos, em frases, esses verbos, esses adjetivos, substantivos, quanto mais você estiver em contato com o idioma, melhor, né? E menos chances você tem de se confundir com as palavras homófonas, além das dicas que eu falei ali antes, né? Prestar atenção no contexto, ler em voz alta, utilizar de recursos de memorização. No clube de conversação, que é o meu clube, onde nós utilizamos o espaço para comunicação eficiente. É um espaço onde você se sente seguro ou segura, acolhido, para que você possa se comunicar sobre os mais diversos assuntos. O clube de conversação visa a comunicação em inglês. Lá, cada semana, cada encontro, nós temos um assunto, um tema diferente que a gente aborda. Então, é um ambiente muito legal, divertido. Cada semana a gente tem uma dinâmica diferente. Em algumas semanas, pessoas que moram fora do Brasil vêm, né, são convidados para participar, contar um pouquinho sobre a experiência. Então, é um ambiente de troca. Se você quer saber mais informações e como fazer parte do clube de conversação, que tem encontros semanais, com duração de 1 hora pelo Zoom, com outras pessoas, num grupo muito legal, muito acolhedor e muito divertido, eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais informações de como entrar e fazer parte do clube de conversação. Eu sei que muitos de vocês estudam sozinhos, têm já rotinas de estudo, mas não têm a prática. Precisam da prática no inglês, da conversação. O objetivo do clube de conversação é soltar, né, destravar, desbloquear a sua fala. Com 1 mês, muitas pessoas já têm resultados incríveis na comunicação. Então, se você quer saber mais, quer fazer parte do clube de conversação, só você clicar aqui no link da descrição para saber mais informações. Lembrando que toda semana tem um conteúdo novo aqui para vocês.
Nesta semana falamos então de palavras homófonas, um pouquinho sobre pronúncia, mas tem muito vídeo ainda no canal. Tem vídeo sobre gramática, tem vídeo sobre dúvidas, vídeo sobre leitura, sobre formação de palavras, vocabulário, tudo isso pensando sempre no sentido de você desenferrujar o seu inglês. Se esse vídeo fez sentido, te ajudou, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, porque toda semana tem um vídeo novo para você aqui no canal. E a gente se encontra então no nosso próximo vídeo. Vejo vocês lá.